Olá pessoal, dando continuidade ao estudo das funções elementares, a gente vai hoje ver nesse vídeo função exponencial, função inversa e função logarítmica. Para motivar a função exponencial, vamos imaginar que a gente tem uma cultura de bactérias, tá? Eu tenho aqui uma cultura de bactérias e eu estou supondo. Vou pensar que eu tô com 5 inicialmente, certo? Só, obviamente, não faz muito sentido do ponto de vista real, mas vamos dizer que eu tô com 5. E eu vou supor que a cada hora, a quantidade aqui de bactérias nessa cultura, ela dobra. Então, se eu comecei com 5, quando passar uma hora, eu vou ter 10. Se eu estou depois de uma hora com 10, com o passar de mais uma hora, eu vou ter 20. Vai dobrar, então eu vou ter 20. E assim sucessivamente, né? Quando passar mais uma hora, eu vou ter 40. Não vou desenhar aqui tudo, mas por aí vai, tá? Então, a gente vai pensar aqui que P, dependendo do tempo, é a população de bactérias. Onde T é o tempo. E a nossa hipótese é que P dobra a cada hora. A gente percebe no exemplo tão rapidinho que esse crescimento, nesse caso, ele é muito rápido, né? Se a gente for modelar isso com uma função, a gente vai ter o quê, né? Eu fiz a suposição aqui que no tempo inicial, no tempo zero, eu tinha 5 bactérias. Quando passava uma hora, então no tempo 1, eu já tinha 5 vezes 2, que era 10. No tempo 2, eu tinha o valor de antes, que é 10, né? Vezes 2, que é 5 vezes 2 vezes 2, que é 5 vezes 2 ao quadrado. Se eu for fazendo isso, eu vou chegar aqui, P, um tempo T qualquer, é 5 vezes 2 elevado a T. Que é a cara, nesse caso, de um múltiplo de uma função exponencial, tá? Então, funções exponenciais, no caso geral, ela tem a cara f, vou botar aqui f de x igual a um azinho elevado a x, tá? A gente vai definir daqui a pouquinho. Eu só quero fazer um questionamento aqui para vocês, que é a seguinte. Então, se essa população ela preenche metade do meio, tá? Desse meio de cultura, em quantas horas ela vai preencher o meio de cultura completamente, certo? Se num tempo T grande específico que a gente conhece, com quanto tempo depois eu tenho certeza que ela vai ter preenchido todo esse espaço aqui completamente, certo? Fica aí a pergunta para vocês. Mas aí vamos lá para a definição, né? Então, uma função exponencial, ela é uma função que tem a forma, né? F de x igual a b elevado a x, onde b é um número positivo e a gente chama esse b de base, tá? A gente já viu anteriormente que se, por exemplo, o x for um número natural, tá? Um inteiro positivo, vou botar assim, n inteiro positivo, ou um número natural, b elevado a n, isso é b vezes b vezes b vezes b, n vezes, que era o caso do exemplo anterior que eu estava trabalhando com vocês, né? Porque esse tempo t, a gente estava contabilizando ele a cada hora.
A gente sabe também que se esse expoente... eu nem falei, né? Que se a base, o x aqui é o expoente. Se o x for zero, b elevado a zero é 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. E se x for menos n, b elevado a menos n é 1 sobre b elevado a n, é o inverso. Aí, além disso, né, quando esse x é um número da forma p sobre q, né, com q diferente de zero, então b elevado a n, ou b elevado a x, vou botar, isso é b elevado a p dividido por q, que isso é raiz qésima de b elevado a p. Certo? Essas são as propriedades iniciais. Quais são outras propriedades importantes que a gente tem? Vamos considerar aqui A e B números positivos, vou botar aqui A e B maior que zero, tá? E x, y qualquer número real, então x, y pertencente aos reais. A primeira propriedade que a gente tem é que b elevado a x vezes b elevado a y, você repete a base e somos expoentes. A gente sabe, isso eu já falei em outro vídeo, mas eu vou ficar sendo repetitiva até para que fixe melhor. Então, b elevado a x sobre b elevado a y, repete a base e subtrai os expoentes. Terceiro, b elevado a x elevado a y, a gente repete a base e multiplica os expoentes. E a quarta, se eu tiver bases diferentes, por exemplo, a vezes b elevado a x, isso é a elevado a x vezes b elevado a x, certo? A função exponencial, ela aparece em muitos problemas, ela aparece em problemas como esse, de crescimento de uma população, pode ser uma população de bactérias, como eu falei, mas pode ser população de qualquer ser, vamos pensar assim, né? População humana, enfim. A gente pode estudar resfriamento de um corpo com função exponencial, a gente pode estudar epidemia, né? Agora, né, nessa pandemia de Covid, foi falado muito, né, da função exponencial e desse crescimento rápido dela, né, que a gente consegue observar até num exemplozinho como esse. Então, para a gente visualizar melhor, né, o comportamento de uma função como essa, a gente observa sempre o gráfico. Bom, do nosso exemplo, eu não vou fazer especificamente o nosso exemplo, não. Vou fazer da função f de x igual a 2 elevado a x, tá? Então, a gente tem que, quando x, eu boto assim, x e f de x, né? Quando x é zero, o f de x é 2 elevado a zero, que é 1. Então, vai ser pensar o pontinho aqui. Quando x é 1, vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Vamos pensar que o 2 está aqui. Eu acho que eu vou pegar mais a escala menor, porque como eu falei, o crescimento é rápido, né? Isso não vai ser interessante. Então, vamos pensar que o 1 é aqui, consequentemente o 2 é mais ou menos aqui. Quando for 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, quando for 2, se aqui for 3, aqui é 4. Quando for 3, vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, já vai aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Já não vai dar esse meu eixo que eu coloquei. Vamos ver se
funciona fazer assim. Talvez corte um pouquinho no vídeo, mas enfim. Quando for 4, já vai ficar 2 à quarta, que é 16. Aqui 8, 9, 10, 11. Não vai dar para vocês verem daí. Então, deixa como tá. E aí, ligando esses pontinhos, né? A gente vai vendo que ela vai crescendo bem rápido, né? Obviamente, se a gente for aumentando esse valor aqui, né? Se a gente for aumentando 5, 6, 7, 8, esse valor da função f de x, ele vai crescer e continuar crescendo, sempre crescendo. Não vai alterar esse comportamento, né? No nosso caso. Para a função que eu estou modelando população, não faz sentido eu pegar coisa negativa, porque eu estou trabalhando em função do tempo. Mas, se eu estivesse trabalhando com um problema mais geral, faria sim, né? Então, o que acontece se a gente pegasse, por exemplo, menos 1? No menos 1, deixa eu continuar aqui, no menos 1 ficava 2 elevado a menos 1, que é 1 meio, né? Então, já daria um valor aqui na metade do 1. No menos 2, daria 2 elevado a menos 2, que dá 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 quarto. Aqui eu tô ligando esses pontos já numa curvinha assim. Enfim. Mas é porque vocês já tiveram contato alguma vez na vida com função exponencial, certo? Então, cada vez que eu for pegando, né, se eu pego menos 1, o valor da função dá 1 meio. Se eu pego menos 2, dá 1 quarto. Se eu pego menos 3, dá 1 sobre 8. Se eu pego menos 4, dá 1 sobre 16. E assim sucessivamente. Então, quanto menor o número eu pegar, se eu pegar menos 100, vai dar 1 dividido por 2 elevado a 100. Então, quanto menor for passando, né, os números, menor também vai ser o valor da função. Mas nunca vai ser zero, né? Porque quando eu estou pegando números negativos, aqui em cima sempre vai ficar igual a 1. Então, isso nunca vai ser zero. Estou tentando explicar de um jeito menos formal possível. Quando a gente for falar em limite, a gente vai entender melhor um pouquinho dessas coisas. Mas, bom, o que eu quero dizer é, o gráfico da função exponencial especificamente f de x igual a 2 elevado a x, tem esse comportamento aqui. Em geral, quando a gente está com funções exponenciais, né? Quando, vou botar assim, quando f de x é igual a b elevado a x, com o b maior do que 1, tá? A gente já sabe que b é um número positivo, mas quando o b é maior do que 1, quando essa base é maior do que 1, o comportamento da minha função exponencial vai ser similar com a que a gente viu para a função 2 elevado a x, tá? Então, vai ser algo com essa cara aqui, passando aqui exatamente no 1, que é o ponto em que x é 0, tá? Beleza. Quando a gente tiver a função exponencial com base menor do que 1, aí o comportamento vai ser um pouquinho diferente. O comportamento vai como se fosse se inverter, tá? Vocês podem fazer como exercício, pegar a função f de x, vou botar aqui exercício, f de x igual a 1 meio elevado a x. Vai acontecer o contrário, né? O contrário do que aconteceu para a função 2 elevado a x. Então, o gráfico ele vai ficar assim, ó. Aqui também passando no 1.
Bom, uma coisa que eu não sei se ficou clara, mas acredito que sim, é que eu vou botar como observação aqui no cantinho, é que o domínio da função exponencial, vou botar domínio de f, são todos os reais. Então, você não tem restrição aqui para calcular o valor da função exponencial, tá? Uma outra coisa também é que aqui eu só trabalhei com vocês com números expoentes inteiros e expoentes racionais. Para expoente irracional, a gente usa aproximações através de números racionais, e aí é que a gente consegue estender, né, isso tudo para o conjunto dos números reais, tá bom? Uma outra coisa é que quando a gente for trabalhar no curso com função exponencial, a gente vai trabalhar com função exponencial com a base específica, que é o númerozinho E, que é o número de Euler ou Euler, né? Então, no decorrer do curso, essa base Ezinho, que a gente chama de exponencial natural, ela é um número irracional, né? Um número que não pode ser escrito na forma de fração, e ela é dada por 2,718 alguma coisa. Então, daqui para frente, quando eu falar de função exponencial, eu vou sempre estar trabalhando com função exponencial com a base esse Ezinho aqui. A partir dela, a gente consegue propriedades para funções exponenciais mais gerais, tá bom? Agora, a minha intenção é a gente falar de funções logarítmicas, mas função logarítmica, né, logaritmo, é a função inversa da exponencial. Então, antes de eu chegar aqui nesse último ponto, eu vou falar um pouquinho do que é uma função inversa. Vamos lembrar um pouco lá daqueles diagramas de flecha que a gente via na escola, tá? Que eu falei, acho que no primeiro vídeo de funções gerais. Então, eu tenho aqui uma função f. Eu vou pensar aqui em elementos, tá? Vou pensar no elemento A, botar A minúsculo, né? Que geralmente maiúsculo a gente usa para conjunto A, B, C, D. E aqui uma associação. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos supor que eu tenho a função f, o A vai no 1, o C vai no 2, o B vai no 3 e o D vai no 5. Eu pergunto a vocês, existe uma possibilidade de eu fazer um caminho inverso que defina uma função g? Lembrem que para ser função, todo elemento do domínio tem que estar associado a um único elemento do outro lado, né? Então, aqui, ó, a f é função, A está associado apenas a 1, o B está associado apenas a 3, o C apenas a 2 e o D apenas a 5. Então, todos os elementos daqui estão associados a alguém aqui desse conjunto B. Se eu tento fazer o caminho de volta, o 1 eu consigo voltar para o A, o 2 eu consigo voltar para o B, para o C, né? O 3 eu consigo voltar para o B, mas eu vou ter problema aqui com o 4, porque o 4 ele não está associado a ninguém, né? Então, essa função que eu montei aqui, ela não é uma função que permite inverter esse caminho, né? Mas, suponha que eu não tenho esse elemento 4 aqui. Eu não tenho elemento 4. Aí sim, eu conseguiria inverter. Porque, ó, todo elemento aqui de B, eu teria um caminho de volta para os elementos de A. Vamos supor agora, esse primeiro caso eu vou dar um nome a ele, tá? Eu não vou apagar não isso, que é para, acho que facilita depois a ideia. Agora vamos pegar aqui uma função, acho que eu vou chamar da mesma forma de antes, né? Esse conjunto A, esse conjunto B. Vou pegar aqui uma função. Aí o Azinho, Bzinho, C, D. Aqui eu vou botar 1, 2, 3 e 4 mesmo. Aí vou pegar o A indo para o 1, o B indo para o 4.
Eu vou botar só até 3, talvez, eu acho que é melhor. O B indo pro 3. E o C e o D, os dois indo para 2, tá? Lembrem que isso aqui ainda define uma função, né? Cada elemento aqui está associado a um único elemento de B. Se eu quero agora pegar a inversa, se eu quero definir uma função inversa dessa, eu tenho que saber que é possível fazer esse caminho de volta, né? E vai ter um único caminho para voltar. Então, eu volto aqui para o A. Quando eu chego no 2, o 2 está associado a 2 números, né? E numa função a gente não pode ter uma coisa associada a 2. Então, aqui eu vou ter um problema. Aqui dá problema, né? Bom, então, para a gente garantir caminho de volta, a gente precisa que não fique ninguém sobrando aqui. Não ficar ninguém sobrando aqui, a gente precisa que não fique ninguém sobrando no contradomínio. Ou seja, a gente precisa que o contradomínio, que é B aí, seja a imagem da função. Então, todo mundo de A está associado. E a gente precisa também, tá? Que se eu tenho elementos diferentes, vou botar assim, se x1 é diferente de x2, então o f de x1 seja diferente do f de x2. Certo? Então, a gente precisa que ninguém, não aconteça como tá aqui, ó. Que eu tenho dois elementos diferentes, que é C e D, e os dois estão associados ao mesmo valor. O f de C é 2 e o f de D também é 2. Então, a gente precisa dessas duas condições. Essa primeira condição é o que a gente chama de sobrejetividade. Sobrejetividade. E essa segunda condição é o que a gente chama de injetividade. Tá certo? Então, para uma função possuir inversa, ela precisa ser sobrejetiva e injetiva, tá? Eu vou escrever isso tudo no slide só, essas definições. Então, uma função, ela é injetiva ou injetora, quando dados dois números distintos, o valor da função deles, da função f nesses dois números também é diferente. Um exemplo aqui de uma função que não é injetora é a função f de x igual a x ao quadrado. Ela não é injetora ou injetiva. Tem várias nomenclaturas, tá? Por que ela não é injetiva? A gente sabe que se eu faço f de 1, isso é 1 ao quadrado, que é 1. E se eu faço f de menos 1, isso é menos 1 ao quadrado, que também é 1, né? Então, eu tenho valores distintos, que é o menos 1 e o 1, dando o mesmo valor da função. Quando a gente olha o gráfico da função x ao quadrado, o gráfico dela é uma parábola, né, voltada para cima, porque o a é positivo, converte-se no 0, 0. Não vou fazer muito perfeito não, mas tá aí. É uma forma da gente ver que uma função não é injetiva, se chama teste da reta horizontal. Quando eu passo a reta horizontal aqui, esse aqui é o menos 1, aqui é 1. Toca duas vezes, então quer dizer que números distintos têm a mesma imagem. Se eu passar outra aqui, ó, números distintos têm mesma imagem, e assim sucessivamente. Então, sempre que num gráfico você passar uma reta horizontal e ela tocar o gráfico mais de uma vez, então essa função ela já não é injetiva, tá? A função x ao cubo, ela é injetiva. Em relação à sobrejetividade, no nosso contexto, quando acontecer algo dessa forma, né, que fica um valor sobrando, a gente vai simplesmente ignorar esse valor e fazer a inversa só no que interessa, que é a imagem,
Então, a gente iria fazer a inversa só considerando esses pontos que estão associados a algum no domínio, certo? Então, para a gente definir inversa, vai ser simples. Então, se eu tenho uma função f de um conjunto A, vou botar assim, do domínio de f no conjunto imagem de f, injetora, a gente vai precisar da injetividade, então injetiva, certo? Definimos. Então, a gente vai definir a função inversa como sendo uma função que a gente vai denotar por f a menos 1, que sai da imagem de f e chega no domínio de f, que faz o seguinte: a f de menos 1 calculada em y vai ser igual a x, se somente se f de x é igual a y. Ficou meio complicado, né? Mas vamos ver exemplo. Exemplo. Quando eu falei aqui da função x ao quadrado, eu disse que ela não é injetiva. Mas se a gente considera só um pedacinho dela, a gente vai conseguir injetividade. Então, se eu considero f dos números positivos, nos números positivos, né? Dada por f de x igual a x ao quadrado, então, quem é a inversa da função x ao quadrado? A inversa da função x ao quadrado é a função raiz de y. Por quê? Pois, quando eu faço, né? Se eu tenho que f de x é x ao quadrado, lembre que, em geral, a gente denota f de x por y, né? Então, meu y é x ao quadrado. Então, quem seria f a menos 1 de y? F a menos 1 de y seria f a menos 1 de x ao quadrado, que eu defini a minha função inversa como sendo a raiz quadrada. Então, isso vai ser raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Se eu faço, vamos pegar outro exemplo. Exemplo 2. Se a minha função f de x é a função x ao cubo, quem é que vai ser a inversa? F a menos 1 de y. Qual é a função que eu faço para eliminar esse cubo aqui do x? É a função raiz cúbica. Tem raiz cúbica de y. Tá bom? Uma observação importante é que f a menos 1 de x não é 1 sobre f, tá? A gente às vezes confunde. Esse menos 1 é a inversa e não o inverso. Então, f a menos 1 não é 1 sobre f de x. Bom, vamos fazer um exemplo de como a gente encontrar a inversa. Vamos pegar essa função x à quinta mais 4, certo? Então, eu tenho que f de x tem essa cara, ou seja, y é x à quinta mais 4. A nossa intenção no cálculo aqui vai ser isolar esse x. Em vez de estar o y isolado, a gente vai isolar o x. Então, a gente chega aqui, x à quinta é y menos 4, subtraindo 4 dos dois lados. E aí, para fazer eliminar aqui esse x à quinta, a gente vai aplicar raiz quinta de x à quinta. Vai aplicar raiz quinta dos dois lados, tá? Raiz quinta de y menos 4. Aqui vai cancelar, então a gente vai chegar que x é raiz quinta de y menos 4. Ou seja, a função inversa aí, f a menos 1 de y, é a raiz quinta de y menos 4. Uma curiosidade em relação ao gráfico de funções inversas é o seguinte. Ó, quando a gente pega, por exemplo, a função x ao quadrado,
para números só maiores do que zero, tá? Que é onde a gente consegue definir inversa, ela vai ter essa cara aqui, né? F de x igual a x ao quadrado. Para você esboçar o gráfico de uma função inversa, basta que você trace uma reta aqui, que é a reta y igual a x. Certo? Esse tracejado é uma reta imaginária, a reta y igual a x. E aí, o gráfico da inversa, essa reta y igual a x, ela vai servir como um espelho. Então, o gráfico da inversa, ela tem essa carinha aqui, ó. Então, esse gráfico em azul é o gráfico de f, vou botar aqui, da função g de x, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, igual a x ao quadrado, não, a inversa é raiz de x. Tá? Se eu pego, vou desenhar qualquer coisa aqui, x, y. Se eu pego uma função, e aí eu vou tracejar também a reta imaginária, y igual a x. Se eu tenho que a minha função f, ela tem uma cara assim, ó, um gráfico, tá? Então, isso aqui, vou tentar fazer algo espelhado, é o gráfico da função x igual a f a menos 1 de y. Beleza? Então, se você conhece o gráfico de uma das duas, você conhece o da outra só fazendo esse processo. E agora, para finalizar, a gente vai definir o que é a função logarítmica. A função logarítmica nada mais é do que a inversa da função exponencial. E aí eu pergunto a vocês, é possível definir essa função inversa? É possível sim. Se a gente volta aqui para o gráfico da função exponencial, né? Se eu traço aqui retas paralelas ao eixo x, retas horizontais, essas retas vão sempre tocar o gráfico em apenas um ponto. Então, quer dizer que a função ela é injetiva. E a imagem dela são os reais, né? Aqui os reais positivos. Mas aí a gente consegue inverter tranquilamente, certo? Então, essa inversa é a função logarítmica. Ou seja, a gente vai ter que... como é que a gente define o log, né? Que é tão temido por muitos alunos. Esse seja ficou maravilhoso aqui. Vocês vão me perdoar aí da letra, mas eu tô gravando esse vídeo aqui já super tarde, no sono danado. Então, como é que a gente define o log de x na base b? O b continua sendo base, tá? A gente disse que log de x na base b é y, ou seja, a função f é isso, quando, se somente se, b elevado a y é igual a x. Então, essa é a função f de x igual a log de x na base b, certo? A definição dela tá aqui. Em geral, a gente usa umas tabelinhas, né, para conseguir calcular. A gente, na escola, trabalha muito com base 10, mas aqui a gente vai trabalhar com a base específica também. E aí vale aquela observação que a gente tinha antes, né? Ó, como é que é o gráfico? A gente viu agora há pouco que o gráfico da função exponencial, vou pegar com b maior do que 1, né? Ela tem essa cara aqui, né? Esse era o gráfico da função exponencial. É y igual a b elevado a x. E a gente viu também que para a função inversa, a gente imagina aqui uma reta imaginária. Imagina uma reta imaginária foi ótimo, mas traça uma reta imaginária e aí você vai fazer uma coisa que isso seja um espelho, né? Uma coisa espelhada. Maravilhosa e perfeita, como eu sempre faço meus desenhos. Então, esse é o gráfico de y igual a log de x na base b.
É esse em vermelho. Então, é só fazer esse esquema sem que a gente precise necessariamente traçar pontos, pensar em algumas propriedades específicas, né? Esse ponto aqui é 1, tá? Porque esse ponto é 1, a gente sabe que b elevado a zero é 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Consequentemente, lembre que aqui na definição, ó, o expoente troca de lugar aqui. Então, se eu quero saber aqui o ponto em que o gráfico intersecta o eixo x, eu estou procurando para qual valor de y, né, o log dá zero. Então, eu estou procurando qual valor de x, na verdade. Qual valor b elevado a zero dá x. Ou seja, b elevado a zero é 1. Então, esse é o valor de x, tá? De propriedades que a gente vai usar ao longo agora do curso. Então, a gente tem que, se eu tenho dois números reais, o log, ele transforma produto em soma, é exatamente o contrário da exponencial, né? Na exponencial, a gente tinha que b elevado a x vezes b elevado a y, era b elevado a x mais y, né? Então, tem uma relação parecida. O log do quociente é a subtração, é log de x na base b menos log de y na base b, e tem essa propriedade aqui para potência. Então, log de x elevado a r na base b, onde r é um número real, é r vezes o log. Eu sei que a gente tem muita dificuldade em geral em trabalhar com função logarítmica, principalmente eu acho que pela carga da notação, né? É uma função que a própria notação dela já tem muita letra e acaba confundindo. Mas não se preocupem que o que a gente vai usar é um recorte aí dessa função, tá? Aqui também, no decorrer do curso, assim como para a função exponencial, se a gente vai usar a base de número de Euler, número de Euler, a gente vai trabalhar com E elevado a x, né? Aqui também a gente vai trabalhar com log com base E. Para a gente não escrever tudo isso, a gente vai escrever ln de x, tá? Que é o logaritmo natural. E aí a gente tem algumas propriedades para logaritmo natural. A gente tem que ln de x é igual a y, se somente se e elevado a y é igual a x. A gente tem que ln de e elevado a x é sempre x, isso a gente vai usar muito. E a gente tem que a exponencial do ln de x também é x. Todas essas propriedades saem do fato que uma é inversa da outra, né? Dessa aqui em particular, a gente tem que ln de E é igual a 1, tá? É uma coisa imediata, né? Porque aqui o expoente do Ezinho, já que ele não aparece, é porque ele é 1. Bom, e a última propriedade que a gente vai chegar a usar é a de mudança de base, onde a gente tem que log de x na base b, isso pode ser escrito como ln de x sobre ln de b, tá? Com b um número maior do que 0 e b diferente de 1 sempre, certo? Como a gente tem essa mudança de base, então se a gente tem as propriedades, sabe calcular limite, sabe calcular a derivada de logaritmo natural, então tem como a gente voltar para a função logaritmo de qualquer base, certo? A gente não vai ficar aqui calculando o valor de log, não vamos nos preocupar com isso, porque o que a gente vai usar de fato são essas propriedadezinhas que estão aqui, certo? Então, é isso. A gente hoje revisou um bocado, né, dessas funções que dão até um susto, mas não se preocupe, esses vídeos, como eu falei, são vídeos para a gente tentar ter o primeiro contato do que é que a gente vai ver durante o curso, certo? O próximo vídeo, eu estou me decidindo se eu vou falar logo de função trigonométrica ou se eu falo outras coisas do curso para falar função trigonométrica lá para frente. Então, ou vai ser função trigonométrica, ou vai ser propriedades de funções mais gerais. Soma, produto, acredito que vai ser essa segunda.
Então é isso, até o próximo.